Deixa eu começar de novo. Ok. O primeiro conceito, porque a ideia do meu curso de desenho é te ensinar a desenhar, mas antes eu preciso que você entenda o que é a questão das três dimensões. A sobreposição é uma técnica que é usada no desenho para poder simular essa terceira dimensão. Você está vendo aqui, eu tenho duas esferas. Certo? Essas duas esferas, elas têm aqui, ó. Nós podemos claramente perceber que uma está atrás da outra. Né? Por quê? Porque uma está sobrepondo a outra. Esse conceito de sobreposição, ele é muito, muito importante né, você desenvolver, porque você vai ser capaz de simular a profundidade de maneira mais eficiente no desenho. Você vai desenhar um rosto, muitas pessoas vão desenhar um rosto, mas ele acaba ficando chapado, você não sabe por quê. Muitas vezes, uma pequena linha que você coloca de diferença, um pouco de sobreposição naquele desenho, você consegue ter muito mais profundidade do que quem não entende não tem essa percepção, consegue. Está entendendo? A sobreposição ela é capaz de ajudar muito. Então, primeiro conceito, sobreposição. Eu quero que você, à medida que você for olhando seus desenhos ou olhando alguns objetos em foto, tenta compreender esse aspecto da sobreposição. Quando você tem, por exemplo, um braço numa posição apontada, que eles chamam de foreshortening, que é quando um braço do herói está apontado para você, ou com uma arma, né? Você tem os objetos que vão sobrepondo um ao outro, que vão mostrando que um está mais próximo e o outro está mais distante. Da mesma forma que está acontecendo aqui com essas esferas. O próximo conceito é a escala. A escala, você vê que essas esferas aqui, ó, você percebe que o fato dessa esfera... Ops, deixa eu voltar aqui, cara. Eu estou apanhando desse troço. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Não sei se é esquerdo para você. A esfera maior, o seu cérebro vai entender que essa esfera maior está mais próxima, né? É automático. Que a do meio está um pouco mais longe e que a outra está mais distante. Então, por quê? Por causa do tamanho. Você viu lá que naquele exercício que eu mostrei, quando você aproxima e afasta o objeto, naquela janelinha de papel que eu fiz lá, você percebe o que acontece, qual o fenômeno que acontece com o objeto. Ele tende a diminuir à medida que se afasta e a crescer à medida que se aproxima do observador. Então, é uma outra técnica que a gente utiliza e que precisamos dominar para poder, na hora de desenhar, dizer, puxa, é isso aqui que é o que eu vou utilizar para poder criar essa dimensão, essa profundidade no meu desenho. Isso pode acontecer, inclusive, na própria superfície de uma esfera, não só entre objetos, mas na superfície da pele de uma pessoa, você consegue dizer que a região do rosto está mais longe ou mais próximo do observador, entendeu? Para criar dimensão, profundidade, ou seja, para simular a terceira dimensão. Aqui, na direita, eu tenho uma fileira de postes, né? Você vê que o que acontece com os postes aqui? Eles estão diminuindo de tamanho, certo? Isso indica que ele está mais longe. Ele vai tender a um ponto até desaparecer, que é o que chama de ponto de fuga. Quer dizer, eles estão fugindo para um ponto mais distante. Isso é um conceito de perspectiva também, que você pode utilizar, né, a escala de objetos, escalar na hora de você desenhar, você ter esse poder de, opa, vou fazer isso um pouco maior para indicar que esse está um pouco mais longe. Beleza? Você vê que aqui, ó, não só os objetos, como os postes estão diminuindo de tamanho, mas também a distância entre um poste e outro diminui. Tá? Isso também cria a ilusão de distância. Ou seja, o papel ele é chapado, você não consegue entrar no papel, mas você consegue simular, que é o que o observador ou o desenhista utiliza o processo de simular essa profundidade. Tá? Aqui, uma outra observação sobre limites. Eu criei essa técnica aqui que eu chamo de limite. Mas é uma observação minha. Você não vê por aí
cursos ou livros de desenho, não. É uma observação minha, que eu faço para poder fazer com que você perceba melhor isso. Olha aqui, esse primeiro desenho da esquerda, ele é um cilindro, certo? Mas você vê que ele é quadrado, ele é retangular. Né? Ele é um cilindro, mas ele está visto de um ângulo que você não vê nada redondo nele. Se esses outros dois objetos não tivessem aqui, nem tivesse escrito isso é um cilindro, talvez você dissesse, não, isso é uma placa, algo plano. Né? Entretanto, isso pode representar um cilindro. Agora, o que é interessante aqui é que, como cilindro, você vê que o topo dele é reto. Ele está totalmente paralelo, ele está, não sei se você está me vendo aqui no vídeo aqui, ele está, aqui, ó, não sei se você está vendo, aqui, ó, igual esse cilindro que eu tenho aqui na mão, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Só um pouquinho. Aqui. Aqui. Ficou maior aí na tela? A minha imagem está maior na tela? Pronto, fui para a tela. Ok. Estou na tua imagem. Oi? Estou na tua imagem agora. Ah, ok. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é um cilindro. Ele é um pouco cônico, mas é um cilindro. Vamos dizer que seja um cilindro. Observa aqui uma característica interessante dos cilindros. Deixa eu colocar na frente aqui que vai ficar melhor de visualizar. Tá bom, Igor. Olha aí, tá vendo? Uhum. Ele tá paralelo. Você sabe que é uma coisa paralela, né? Uhum. Passar o conceito de paralelo. O paralelo são duas linhas que seguem, elas podem se alongar ao máximo, elas nunca vão se encontrar. Se elas não estão paralelas, em algum momento elas vão convergir, elas vão cruzar uma outra, certo? Isso quer dizer que elas não são paralelas. Paralelas indica que elas seguem sempre paralela infinitamente. Então, observando aqui, ó, no cilindro, eu coloquei ele de maneira que ele ficou paralelo ao plano da imagem, certo? Então, o que aconteceu? O que nós estamos observando? Nós estamos observando que a linha da boca do cilindro, que deveria ser redonda, ela ficou reta para nós. Tá vendo lá? Reta. E à medida que eu for girando ela e tirando dela de estar paralela ao plano do papel, ela está começando a arredondar, tá vendo lá? Exato. Ó, ela vai arredondando e até se tornar o que? Um círculo perfeito, tá vendo? Isso. Um círculo perfeito. Eu não tenho mais linha reta nenhuma. Então, isso é uma característica do cilindro quando ele é desenhado no plano 2D. Que é uma característica que nós podemos utilizar essa característica para poder simular a profundidade no cilindro, tá vendo? Quanto mais redondo esse cilindro, a linha que constrói esse cilindro for ficando, isso vai indicar que ela está apontando para o observador, entendeu? No espaço, ela está apontando para a profundidade. Se eu vou girando aqui, ó, ela está ficando reta. Isso indica que ela está paralela ao plano e não construindo a profundidade. Entendeu? Isso é só uma característica que vai nos ajudar ao longo do curso na hora de fazer o desenho. Você vai observando isso. Quando alguém desenha um braço, por exemplo, tá vendo aqui meu braço? Ó? Quando alguém desenha um braço, ó, observa aqui, ó. O meu braço está paralelo agora ao plano, certo? Ao plano. Quanto mais paralelo, mais essa linha se torna reta. Quanto mais eu inclino para frente, ó, ele tende a ficar redondo, ok? Então, isso é uma característica do cilindro que, geralmente, aí o pessoal não aponta para a gente. A gente tem que descobrir sozinho. Então, você tem que guardar essa característica, que eu chamo de limite no cilindro. Existe o limite também na esfera, tá vendo? Como que acontece na esfera? Uma esfera, ela é um objeto que, se eu girar a esfera, ela estando parada e girando, se ela não tiver nenhuma marca nela, você não sabe se ela está girando, não é verdade? Então, na hora de nós desenharmos esferas, nós temos que desenhar a esfera como se fosse de dentro para fora. E utilizar linhas para dizer para onde
essa esfera está apontando? Porque os objetos, quando nós desenhamos, uma coisa interessante assim, no mundo real, quando você interage com uma bola, ou, por exemplo, uma bola de sinuca, que tem aquele número estampado na bola de sinuca, quando eu giro, eu estou percebendo que ela está girando, né? Mas, no desenho, se eu não girar, se eu não desenhar adequadamente aquele círculozinho, o meu desenho vai parecer irreal, vai parecer uma coisa falsa. Por isso, vou pegar aqui. Só um instantinho. Tá, deixa eu... Depois eu vou dar exemplos no desenho mesmo. Mas observa a característica interessante. Se eu colocar uma linha no centro da minha esfera, né? Aqui, ó. Eu tenho uma esfera aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma linha só para que essa linha indique a direção. Por exemplo, ela aqui está com a frente, digamos que esse X seja a frente da esfera. Ó, ele está totalmente apontado para você, né? Para o observador. Aí, se eu girar essa esfera, ó, o que acontece? Essas linhas vão estar denunciando que essa esfera está sendo girada, tá vendo? Então, você observa aqui, igual está nesse gráfico aqui, ó. Você vê que eu girei a esfera e acontece a mesma coisa do cilindro. Você vai perceber que quando ela está totalmente de frente, a minha linha é reta. E quando ela vai girando, a minha linha tende a ficar totalmente curva, tá vendo? É outra característica do limite. Quer dizer, ele tem um limite mínimo, que seria reta, e um limite máximo, que é o curvo. Tá? Por isso que eu chamo de limite. Eu que dei esse nome porque me deu na teia de fazer. Assim, acho que tá bom de compreender. Agora, esse é mais um conceito. Porque objetos redondos, eles são mais difíceis. Você vê que num cubo é mais fácil você girar. Se você girar um cubo, você consegue facilmente perceber que ele girou. Mas uma esfera, você precisa indicar a direção. Então, vamos lá. O próximo conceito é isso aqui. Isso aqui são elipses. Elipses no cilindro, né? Quando é mais para uma correção de desenhos. Quando as pessoas desenham, muitas vezes elas não observam esse detalhe. Como desenhar essa elipse? Tá vendo no cilindro aqui? É preciso aprender a desenhar essa elipse no cilindro. Como aqui, ó, na minha manga, ó, você vê que essa elipse que está formada pela manga da minha blusa, ó, você vê que ela é perfeita, ela é bem desenhada. Se eu desenhar ela de forma quebrada, assim, ó, vai parecer que tá ilógico, tá irreal, entendeu? Você vê que, ó, se eu for desenhar meu pulso aqui, eu vou ter que desenhar perfeitamente o círculo, né? A elipse, ó, ela fica reta aqui, ó. Você vê que ela nunca quebra totalmente, ó. Ela é sempre uma coisa contínua. E lembrar que ela dá sempre a volta no cilindro, igual tá aqui, ó. Então, na hora de desenhar, sempre dá aquela continuidade para poder projetar a coisa que existe. Porque se você for só ali cortar a manguinha ali no desenho, vai ficar falso. A não ser que você, na tua imaginação, você consiga visualizar. Com o tempo, o desenhista consegue perceber isso sem precisar traçar, entendeu? Ele já percebe por onde que a linha continua. E aqui, a elipse também na esfera, né? Eu acho que eu vou passar para vocês fazerem, inclusive, esse tipo de exercício, elipses em esferas ou em cilindros, para poder ver se vocês estão percebendo como que a coisa flui, tá? É a mesma coisa, você tem que dar aquela continuidade. Porque se for desenhar um capacete na cabeça de uma pessoa, sabe? Às vezes o cara vai desenhar o cara aqui, aí ele faz o desenho. Você tem que imaginar que essa elipse continua para que o teu desenho fique com a continuidade certa, tá? Bem, basicamente isso aí, esses conceitos para hoje, tá? Mila e
sobrinho. Né? Esses são os conceitos da aula de hoje. Eu vou agora fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não preparei nada para esses exercícios ainda, porque eu estou querendo dar esse curso numa segunda etapa, porque depois eu vou analisar as aulas e ver onde que eu insiro os exercícios ou coisas desse tipo. Então, aqui, por exemplo, a sobreposição. Vamos começar com o conceito de sobreposição. Deixa eu só compartilhar a minha câmera agora aqui no minha prancheta. Só um instantinho, tá? Vocês têm horas aí, ô sobrinho? Que hora que tá aí já? Deixa eu ver aqui. Tá 10:08. 10:08? Ok. Vamos ver se eu, no máximo meia hora, uns 20 minutos, eu consigo só passar um pouco mais para poder fixar melhor esse entendimento aqui, tá? Tranquilo. Você está conseguindo entender os conceitos e... Tô pegando, sim. Tranquilo. Beleza. Mila, e quanto a você? Eu nem perguntei. Mila fica caladinha, não fala nada. Então, eu não estou nem te perguntando, porque eu espero que você esteja acompanhando. Ok, vamos lá. Bem, o conceito da sobreposição, vamos lá, vou ver se eu faço algum exemplo aqui. Quando você vai desenhar, por exemplo, um braço apontado, como eu falei, aquela questão da arma, né? Quando a gente desenha, eu, por exemplo, já uso aquele conceito da sobreposição assim. Eu vou fazer a do rosto primeiro, porque eu acho que acontece muito. Você vai desenhar um rosto, né? Então, aqui, ó, quando você desenha a maçã do rosto, deixando a linha fluir um pouquinho mais aqui, ó. Né? Vamos dizer que você vai fazer o queixo aqui. A maçã do rosto vem aqui. E depois vem os cabelos, né? Vamos dizer que seja aqui assim. Deixa eu só colocar uma linha aqui. Acho que é mais ou menos aqui. Aqui, por exemplo, né? Quando você coloca um pouquinho da sobreposição da linha que ela cobre o elemento que está atrás, o seu desenho consegue ficar mais interessante e criar a sensação de profundidade, tá vendo? Aqui, por exemplo, se você coloca só coloca um pouquinho da linha sobrepondo, você já percebe que esse objeto está mais atrás e que está na frente. Tá vendo a ideia da sobreposição? Você coloca esse elemento, em vez de fazer tudo conectado, se você faz o desenho aqui, coloca a orelha aqui, ó, fica parecendo a silhueta, né? Você faz aqui, né? Você faz uma orelha assim. Você vê que aqui, ó, ele já tá vendo que eu não tive definição nenhuma aqui, ó, não coloquei nenhuma linha aqui para contar a história. Então, quando eu coloco alguma linha aqui, e fosse uns pelinhos da barba ou alguma coisa assim, essa sobreposição, ó, aqui eu estou dizendo que essa parte aqui está cobrindo a orelha. Ó. Uma coisa está sobrepondo a outra. Isso nos ajuda a dar mais dimensão, tá? Mais profundidade. Isso acontece em muitas outras coisas. Se eu for fazer o braço, por exemplo, claro que se eu tiver um braço aqui, ó, por exemplo, o ombro, depois eu conecto o cilindro aqui que vai formar o braço, e depois eu não sei como desenhar o objeto, então eu posso construir cada pedaço separadamente. E aí ele vai ajudar aqui,
sempre com formas simples, mais prismáticas, sabe? E aqui... Aqui, por exemplo. Tá vendo que aí eu vou ter o cuidado de observar quem está sobrepondo quem. Vamos ver aqui. Vamos fazer o dedo grande aqui. Esse aqui sobrepõe esse daqui. Não vou fazer arma não, que para não ficar... Aqui, ó. Nesses pequenos detalhes... Aqui, ó. Quem está sobrepondo quem? Então, agora, lembrando sempre das 3 dimensões. Tá vendo? A mão, ela tem, ó, a profundidade. Aqui, ó. Saber deslocar no eixo que você tá, ó. Eu venho aqui para frente. Aqui eu estou mexendo na altura, ó. Aqui na largura do dedo. Aqui... Ó, aqui eu estou indo para o fundo, tá vendo? Ó? Saber deslocar, aquela técnica de conhecer em que dimensão você está trabalhando, ajuda muito nisso aqui. Ó. Tá vendo? Eu sei onde que eu estou indo. Esse dedo aqui não está legal. Onde que eu coloco cada peça. Isso aqui sobrepõe. Ó, esse cara aqui sobrepõe. Ó. Esse cilindro aqui está sobrepondo a parte do... Né, a mão tá assim, ó. Você vê que esse daqui vai sobrepor isso aqui e esse aqui, ó, vai sobrepor essa região aqui, que vai ficar mais ou menos assim. Coloco a primeira junta, depois trago para frente o cilindro, ó. Segunda junta, terceiro cilindro. Ó. Aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Ó, tá vendo? Eu me preocupei em desenhar esses caras aqui sobrepondo o de trás. Eu nem me preocupo com o desenho de trás. Depois é que o de trás vai sendo construído. Ó, aí eu já vou apagar até o que aparece por trás, né? Como se fosse um raio-x aqui, ó. E vou começando a construir o de baixo. Ó. Esse daqui, que está sobrepondo o de lá. Aí, aqui é preciso saber um pouco de anatomia para poder saber quais são os músculos que compõem aqui o braço, né? E aí já é mais, já são outros conceitos. Mas o que você tem que compreender aqui é que aqui no curso a intenção é aprender a construir e conhecer essa questão da sobreposição, essa coisa básica. A questão da anatomia, você vai aprender a colocar os músculos e saber, vamos dizer, que um músculo é um cara assim, né? O músculo tem um formato assim. O importante é você saber desenhar ele nas 3 dimensões, saber que isso aqui é o comprimento dele, saber que essa aqui é a largura dele, que ele tem altura. Isso é o que eu estou ensinando aqui no curso. Com isso aqui, você vai desenhar, você vai olhar o formato do músculo e vai dizer, puxa, aqui é a largura, aqui é a altura e aqui é o comprimento do músculo. 3 dimensões. Agora, eu vou girar esse músculo, colocar nessa posição. Ele começa aqui e termina aqui, entendeu? No espaço. Essa que é a intenção do curso aqui. E aqui essa técnica da sobreposição, que você tem que observar, não é nenhuma técnica da sobreposição, mas é uma observação que você tem que fazer para que o seu desenho fique coerente, tá? Aqui, ó, você vê que aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, ela entra aqui, mas o músculo que vem do bíceps aqui, ó, ele começa lá atrás, ele é um cara assim, o bíceps, ó. Ele começa lá como se fosse um cilindro. Ele começa lá e ele vem e se conecta aqui, ó. Ele tem um formato assim, né? Ele se conecta bem aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Se ele vem por cima aqui, esse braço que está entrando aqui, ó,
Essa parte, ele está por trás. Então, você tem que saber quem está sobrepondo quem. Então, aqui, ó, é importante você apagar aqui, ó. E esse pequeno detalhe que entra aqui, ó, que é a questão da sobreposição, ó, ele está fazendo a diferença aqui, tá vendo? Ele está me dizendo que esse cara aqui, ele vai um pouco além do bíceps. Ou seja, ele está mais atrás, né? Porque se eu desenhasse ele invadindo aqui, sobrepondo todo mundo, ia parecer que ele está na frente do bíceps, sendo que não. Na verdade, ele vai e se encaixa lá, e o bíceps vem e encaixa entre eles dois aqui. Então, você percebe que como que a sobreposição trabalha. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse músculo, esse bíceps vem para cá. Vou botar só um traço aqui, só para dar a intenção de que esse vem aqui. E aqui existe um outro músculo chamado tríceps, que ele vem encaixado aqui, ó. Ele vem lá atrás. Como que eu digo que ele está atrás? Eu tenho que criar uma massa aqui, ó. Aqui, ó. Estou criando essa massa aqui, ó, indicando que há um elemento assim, ó, um outro músculo que existe aqui nessa região, esse músculo, ele vai encaixar aqui e lá atrás vem o tríceps. Mas aqui, ó, vem o outro lá que vai formar o ombro, tem um outro chamado, que esse aqui é o deltoide, né? São 3 músculos que trabalham aqui. Então, esse músculo ele vem e encaixa aqui entre o tríceps, que fica por detrás do braço, e o bíceps. Aqui, a sobreposição tem que funcionar por quê? Porque esse cara, o tríceps, ele vem por detrás dos outros. Então, eu não posso deixar ele sobrepor, não. Ele tem que vir aqui. E aí, quem toma a frente aqui, ó, é esse outro. Aqui, eu tenho que ter muito cuidado para... Esses pequenos detalhes é que vão fazer diferença no desenho, porque o cérebro, ele trabalha com a lógica do mundo real, ele é muito perspicaz, ele já sabe tudo. Aqui eu estou colocando achuras para poder indicar que há as 3 dimensões aqui nesse elemento, tá? Tá vendo? Ele tem a altura aqui, ó, tem a profundidade, tem a largura dele, ó, que vem daqui para cá. Todos os objetos têm essas 3 dimensões. É importante perceber isso. Então, são 3 músculos que trabalham aqui. Esse aqui vai até lá no... Ele é mais longo, ele vai até no... Se encaixa aqui na clavícula, que vai vir por aqui. Você tem o segundo, que vem aqui em cima, e o outro que vai atrás e conecta lá na omoplata, do outro lado, né? Que forma como se fosse uma mão pegando assim, ó, o deltoide, né? Então, esses caras aqui, para dar o volume dele, esse trabalho de sobreposição é importante você conhecer, para a hora de você fazer o desenho, você poder... Existem muitos outros exemplos de sobreposição, mas aqui eu acho que está suficiente para esse entendimento. Aqui, a questão da escala, né? A escala... Vocês estão me ouvindo ainda assim, né? Tô. Tá tranquilo. Ok. Tá, aqui agora nós vamos para a escala, depois eu vou falar sobre os limites no cilindro. Realmente eu não preparei exemplos muito bons, mas eu espero que da próxima aula eu consiga, com base nessa aula, eu consiga criar algo para dar exemplos mais eficazes, tá? Bem, Lá na escala, como é que eu consigo saber a posição de distância de cada um? você fala, por exemplo, no poste, por exemplo, na fileira de pontos? Isso. Existem técnicas que você utiliza para fazer essa medida. Aqui, assim, vamos dizer que eu
eu tenho um ponto de fuga aqui, uma linha, né? Uma fileira de postes, né? Eu boto uma linha para dizer onde que eu vou colocar os postes, né? É. Quer dizer, essa fileira de poste, ela vai até um ponto onde ela vai desaparecer. E geralmente, onde ela desaparece, como ela está sobre o plano, que é um objeto também, essa fileira de poste, ela está sobre o plano, então, por isso que ela vai desaparecer em cima do plano, né? Onde ela desaparecer lá. Aí, quando eu crio esse ponto de fuga, aqui, é aqui que eu vou construir a minha fileira de poste, né? Então, eu pego verticalmente, né? Eu estou pegando a altura do poste aqui. E agora, o meu poste tem altura, ele tem a largura dele aqui, né? Tem uma técnica que é a seguinte: você marca com a régua esse ponto, aí você desenha o próximo poste aqui na distância que você quer. Digamos que você queira aproximadamente a altura do poste é, sei lá, 5 centímetros, um exemplo. Ou seja, 3 metros, vamos dizer, 3 metros, né? E de um poste para o outro você quer colocar 3 metros também, então você já pega assim, ó, já que nós estamos numa distância próxima, quando você se afasta muito, não. Começa a diminuir, né? Já que as coisas diminuem. Então, cada coisa que está numa distância vai diminuindo proporcionalmente. Mas nessa linha aqui, ó, daqui para cá, não vai fazer muita diferença. Então, daqui para cá, eu não sei se existe outra técnica. Eu faço assim. Como é aproximada, resolve. Veja bem que daqui para cá, ó, se são 3 metros, eu posso colocar mais ou menos aqui, ó. Ok? 3 metros. E é mais ou menos aqui. Então, você vai desenhar o próximo poste. Depois, você vai pegar aqui, ó. Eu vi os caras utilizar uma técnica assim, ó. Você vê que eu desenho, mas eu ainda não precisei utilizar tanto assim. Essa linha aqui, você desenha uma linha paralela aqui, aí você puxa outra paralela aqui, tá vendo? Você vai, essas linhas na régua vão ter que estar paralelas. Aqui, ó. A distância aqui tem que ser igual. Então, onde ela coincidir aqui, ela vai pegar o próximo pé do próximo poste. Aí você puxa paralela de novo. Aí pegou aqui, você puxa paralela de novo. Ah, entendi. Aí você tem que já vai empurrando automaticamente, tá vendo? Entendi. Só tem que manter paralelas essas aqui, ó. Tá? Entendi. Isso é uma técnica. Assim, aqui no curso de desenho eu não vou estar te ensinando algumas técnicas. Você vai ter que pesquisar, evoluir o seu desenho e aprimorar. A minha ideia é te passar os conceitos de profundidade, como simular a profundidade, que é a terceira dimensão. Você vê que aqui, ó, mesmo que isso é um plano, papel, ó, plano, se eu olho aqui, eu entendo que esse poste está mais longe que esse. Né? Quer dizer, eu estou te ensinando a escrever, a codificar a informação. Então, a questão da escala, por exemplo, se eu tiver eu posso ter um retângulo desse tamanho aqui, eu posso ter um retângulo desse tamanho aqui. Nada me diz que um está mais longe que o outro. Nada prova. Por isso que é como você está escrevendo um texto. Muitas vezes você precisa colocar mais elementos que prove que esse objeto está lá, é maior ou menor. Entendeu? Se esse desenho aqui for uma cadeira, do mesmo modelo dessa cadeira que está aqui, provavelmente isso já é uma informação que me diz que essa cadeira é menor que essa. Porque eu penso. Por isso que eu queria aquela perspectiva forçada, né? Porque não tem informações suficientes para dizer para você quem está na frente e quem está atrás. Eu poderia ter, por exemplo, um retângulo assim e um retângulo pequeno aqui, ó, desse tamanho. O fato dele ser menor não quer dizer que ele está atrás, entendeu? O fato dele ser menor, agora a sobreposição está me dizendo que ele está na frente.
Entendeu? Estou usando uma outra técnica para dizer que esse cara está na frente. Então, é a mesma coisa de escrever um livro. Você precisa aprender a comunicar, né? Pegar a informação e codificar para que alguém veja e entenda. A outra parte era sobre limites, né? O limite no cilindro ficou bem simples de entender, né? Acho que não tem que ficar explicando muita coisa aqui lá. O limite no cilindro é que quando eu desenho o cilindro em pé ou paralelo ao papel, ele vai ficar com linha reta aqui. E quando eu começo a girar esse cilindro, essa linha vai começar a aparecer e ficar curva. Ó. Vai ficando curva, né? E à medida que ela for girando, esse cilindro vai começar a ficar cada vez, que vai encurtando, né? O que eu estou fazendo muito rápido, porque eu quero só passar mesmo a ideia. E ele totalmente girado. Então, por isso eu falo limite. Aqui a linha está reta, aqui a linha começa a ficar curva e vai tender ao círculo redondo. E isso indica o quê? Que esse cara está em pé aqui e agora que esse aqui está apontado para mim. Certo? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, já está indicando que ele está, né, apontado para mim. Então, na hora de desenhar um braço, por exemplo, se eu uso um cilindro como um elemento que vai me ajudar a desenhar esse braço, isso significa que quanto mais eu fizer ele assim, ó, tendendo a uma esfera, isso indica que esse elemento está apontado para mim. Né? E quanto mais reto ele tiver, se o braço proporcionalmente ele está estendido, eu sei que toda linha que eu colocar no braço vai estar reta, entendeu? A ideia é essa. Toda linha que eu for fazer nesse braço aqui, ó, eu tenho que fazer ela curva. Até uma textura que eu for fazer que segue, ou o pelo do cachorro, de um bicho, eu tenho que obedecer esse fluxo da curvatura. Entendeu? Essa é a ideia do limite no cilindro, que a gente observa e que depois que você observa alguns desenhos que você vê por aí, você vai ver que o cara realmente não pensou nisso. Ele pensou mais em duas dimensões, ele não pensou nessa terceira dimensão, nessa curva que a coisa faz. Na esfera é a mesma coisa. Se você tem uma esfera aqui, o que vai indicar a direção que essa esfera tal, quanto que ela foi girada, é justamente essa linha. Quanto mais curva, indica que ela não está apontada para você. Aqui que seria a frente da esfera, né? Quanto mais retinha ela for ficando, ela for mais aqui, indica que ela está mais para minha frente. Então, por exemplo, se eu for desenhar um olho, quando eu desenho a esfera do olho aqui, e eu coloco uma linha quase reta, eu sei que esse olho vai começar, a esfera a íris aqui, vai começar aqui, ela vai estar centrada aqui, ó. Porque eu tenho uma pequena inclinação desse olho. Mas se eu tiver uma inclinação mais acentuada nesse olho, quase que totalmente girada, o que vai acontecer? Essa íris, ela vai se deformar. E todas as linhas de achura ou sombra que eu vou fazer, tá vendo? Eu vou seguir curvatura, para que a coisa fique deformada com coerência. Quer dizer, uma simulação do mundo tridimensional, tá vendo? Eu tenho que saber que essa coisa é curva. Eu tenho que comunicar para quem está olhando. Aí depois, ó, quando eu coloco a própria pálpebra, né, ou você percebe que a dimensão ela tem muito mais sentido, tá vendo? Percebe que você trabalha realmente com 3 dimensões, com volume. Você não pensa mais em 2 dimensões. Você pensa em altura e largura. Você pensa já que a coisa gira e que tem essa
essa distância. Aqui ela está perto de você, ali ela já foi mais para trás, entendeu? Você não trabalha só com altura e largura. Ela não só foi para a esquerda, ela foi para a esquerda e girou. Minha mão está aqui, ó. Ela girou, ela distorceu, então ela girou. Tá? No cilindro, os limites aqui no cilindro, era sobre a elipse, né? Eu falei sobre a elipse. O desenho da elipse é muito importante. Se você for fazer um braço aqui, começa com o cilindro do braço. Se você não fizer o desenho com essa continuidade aqui, ó, é sempre bom você, no rascunho, você passar um pouquinho. Tá vendo? Você nunca quebra o cilindro, a não ser que ele seja achatado. Mas um braço, geralmente, ele tem uma volumetria grande, assim. Então, você coloca aqui, ó, onde ele encaixa aqui, e você constrói o restante do braço. Por exemplo, aqui o braço, nesse sentido, ele está me dizendo o quê? Que essa curvatura do cilindro, não para o reto, mas para o curvo, indica que esse braço está apontado para mim, ele está vindo na minha direção, ele não está paralelo. Aqui, nesse caso do ombro, por exemplo, eu posso dizer que ele, se eu botar uma linha assim na manga da blusa, eu estou dizendo que esse braço está paralelo. Tá vendo que aqui fica reto? E aqui, esse aqui já está curvo, ele indica que ele está apontando para mim. Então, você percebe que esse cara está mais longe e esse está mais perto. Já consegue perceber a dimensão. E quando você faz a sobreposição aqui, ó, você já está indicando ali, ó, que esse cara, ó, levemente curvo, mas tá vendo que eu não deixo ela quebrar totalmente reta? Tem que ter ó, sobreposição, porque o bíceps está aqui e tal. Essas sutilezas, ó, isso aqui, ó, essa sobreposição dessa linha sobre a de baixo, ó, da camisa aqui, vamos dizer, já indica que essa camisa está mais funda, que aqui está mais perto, e aqui é sobreposição, tá vendo? Já indica. Se eu colocar um detalhe aqui, ó, já indica que esse músculo aqui já está mais próximo. Simplesmente desenhando objetos no meu espaço. Aqui, ó. Se eu coloco essa linha por cima e essa por baixo, ó, já indica que esse grupo muscular aqui, ó, ele está na frente desse osso que forma aqui atrás, ó. E se eu tiver aqui, sei lá, de repente o cara está com um bracelete, esse bracelete precisa ser desenhado, né, não, seguindo esse fluxo. Tá percebendo aí como é que é? Ó, aqui o tríceps aparece um pouquinho, ó, por sobreposição. O tríceps está mais atrás, esse cara aqui entra e esse aqui sobrepõe, tá vendo? Ele indica que ele está mais atrás. Aqui eu estou trabalhando sobreposição, estou trabalhando a elipse no cilindro. Então, é preciso trabalhar sempre. Pergunta, como é que estão as três dimensões aqui? Você vê aqui. Aqui, por exemplo, é preciso ter cuidado, porque se eu colocar esse tríceps, o tríceps vem de trás, então é preciso ter um certo cuidado aqui, ó, tá vendo? Senão eu perco, ó. O tríceps ele vem atrás. O bíceps ele constrói aqui. Você vê que uma linha colocada no local que não é muito adequado, ou no sentido que o cérebro já fala, pô, tem algo errado. Ainda passa uma coisa, né? Estou tentando criar esse objeto aqui. Mas tudo isso é aprendizado que você tem que fazer seus próprios testes. Eu acho que o desenhista tem que ser sempre ousado, sabe? Fazer tirar suas próprias conclusões com cada experiência. E como que cada linha se comporta no papel, sabe?
E se você for botar qualquer outra coisa, você quer desenhar uma tatuagem, digamos que o cara fez uma tribal, o desenho da tribal é, sei lá, é um raio aqui que acompanha, ó, tá vendo? Você precisa lembrar que a curvatura precisa acompanhar, tá vendo? Uhum. Né? Precisa acompanhar a curva, porque se você não trabalha com volume, aquela coisa fica falsa. Tá vendo? A tribal precisa acompanhar o fluxo. Tá vendo? Que é o mesmo sentido. Por isso que a gente usa rascunho. Usa sempre linhas retas para poder construir a coisa antes. Aí depois o resto é anatomia, cara. Tem que estudar anatomia. Se você quer desenhar pessoas, né? Mas você vê que se eu for desenhar um braço como esse aqui, que já é anatomia humana, ou se eu for desenhar sei lá, um pote de, sei lá, de enfeite, um jarro, é a mesma coisa, porque eu preciso trabalhar, tá vendo, a elipse da mesma maneira. Depois nós vamos entrar em outros conceitos, como linhas paralelas e tal, que são técnicas que eu utilizo, que você, como desenhista, precisa... Todas as técnicas que eu vou passar no curso aqui, eu tenho certeza que vão ser, assim, bem transformadoras na hora de você fazer qualquer desenho no futuro. Assim.